pessoal da internet, eu me chamo Kido e o vídeo de hoje é sobre um jogo chamado Lapse. O jogo começa com uma interface bem bonitinha como qualquer outro jogo, mas quando você aperta para continuar, aparece a palavra ano e uma contagem que para no ano de 2075. Logo depois disso aparece uma entidade perguntando se você está pronto para dar continuidade à sua missão, mas de que missão é que ele está falando? O que está acontecendo? Depois que você explica para ela que não está entendendo a situação, ela fala que você perdeu a memória de novo. Isso dá a entender que você perde a memória com muita frequência por algum motivo. Ele não explica o porquê que você perde a memória, mas isso dá a entender que você perde a memória com bastante frequência. Você pergunta para aquela entidade quem ela é e você recebe uma resposta um pouco inusitada. Ela se apresenta como o tempo e, ironicamente, o tempo tá atrasado e ele tem que te explicar o que tá acontecendo muito rápido. O tempo diz que a qualquer momento você vai aparecer no ano de 2075 e ele também explica que nesse ano o mundo tá caótico. Muitas coisas ruins aconteceram no mundo, muitas guerras, muitas armas biológicas destruíram o mundo e ele tá passando por uma situação muito ruim. Logo depois que ele te explica tudo, logo depois que ele explica a situação em que o mundo tá, ele diz que você vai ser o líder de uma das poucas nações que ficaram vivas depois dessas guerras, depois desses ataques biológicos que aconteceram na humanidade. Você ainda fica meio confuso, mas o tempo antes de ir embora, ele ainda te dá uma dica. Ele diz que para sobreviver você tem que manter o equilíbrio entre os 4 poderes. Mas o que são esses 4 poderes? Do que ele tá falando? Calma que daqui a pouco eu vou te explicar isso. Beleza, vamos lá. Quando o jogo começa, você tem que tomar várias decisões e essas decisões podem custar a sua vida e a vida de todas as pessoas que você governa. Essas decisões que você toma vão de coisas simples, como criar um novo feriado, até coisas complexas, como parar ou não o tráfico de animais geneticamente modificados pelo país. E o que dificulta é que nem sempre essas decisões agradam os 4 poderes. Normalmente alguém fica feliz ou normalmente alguém fica triste. É muito difícil agradar os 4. E agora é a hora de explicar o que são esses 4 poderes. Quando você olha para a região superior do jogo, quando você olha para cima do jogo, você vê que tem 4 coisas lá em cima que cada uma representa o poder. Tem uma silhueta de um ser humano, tem uma arma, tem uma planta e tem um cifrão. A planta representa o poder da natureza. Se você tomar decisões que vão prejudicar a fauna e a flora do seu país, essa barreira branca vai cair e a natureza vai chegar mais perto do colapso. E é assim que funciona com todos os outros poderes, só que cada um em sua especificidade. Por exemplo, o poder popular é representado pela silhueta humana. Se você está agradando a população, ele vai subir. Se você está agradando a população, ele vai descer. Para agradar a população, você tem que criar feriados, tem que pagar eles melhor, você tem que agradá-los. O próximo poder é o militar. Se você agrada os militares, investindo em pesquisas armamentistas, investindo em armas biológicas, investindo em recrutamento de novos soldados, essa barrinha vai subir e se você não fizer isso, a barrinha vai descer. Mas que para você consiga agradar todos esses outros poderes que eu já falei, você tem que ter dinheiro. E o dinheiro é controlado pelo poder financeiro. Nesse processo de agradar as pessoas, você tem que tomar muito cuidado para não quebrar o país financeiramente. Porque se isso acontecer, a sua cabeça vai ser vendida para os países inimigos em troca do pagamento de todas as dívidas que você está tendo com os outros países. Até então as coisas estão bem, você está tomando decisões legais e o país continua se desenvolvendo, mas chega um momento em que as coisas começam a ficar um pouco difíceis. Mesmo você sempre tomando as melhores decisões para o país, mesmo você se esforçando para tentar manter o país bem, manter o país estável, ele entra em colapso. Ou uma guerra, ou radiação, qualquer que seja o motivo, ele entra em colapso querendo ou não. E quando isso acontece, você morre. Mas do nada aquela entidade aparece pra você de novo e pergunta se você tá pronto pra começar a sua missão. Só que diferente da última vez, você lembra perfeitamente de tudo que aconteceu. O tempo percebe que você tá meio confuso e ele diz que foi você e seus amigos que foram responsáveis por isso. E agora você vai ter que morrer e voltar várias vezes e isso vai durar muito tempo. Beleza, eu não sei o que foi que eu fiz pra deixar a linha temporal quebrada, mas tudo bem, vamos continuar. Enquanto isso vai acontecendo, enquanto você tá nesse loop infinito, você vai morrendo e voltando, uma coisa muito bizarra acontece do nada. O tempo aparece na sua frente muito puto. Ele diz que tem 2 de você e que um dos 2 tá fazendo gracinhas com a linha temporal, que tá desrespeitando as leis que ele colocou sobre o universo. E ele diz que se você descobrir quem é a outra versão de você, ele vai te tirar desse loop infinito. Mas como assim seriam 2 de mim? Como assim um clone? Não faz sentido nenhum. Relaxa que mais pra frente eu vou explicar. Beleza, até então o jogo se tratava só de administrar um país, só que agora as coisas mudaram um pouco. Agora eu sabia que tinha alguém muito suspeito, que era muito inteligente e que tava quebrando as leis do tempo.
tempo. Eu tinha que descobrir quem era essa pessoa pra conseguir sair desse loop temporal. Eu tinha que descobrir quem era essa pessoa, mas tinha muita coisa acontecendo, velho. A líder dos países do sul entrou em contato comigo pedindo tratar de paz. O governador na realidade era um alienígena, tinha muita coisa acontecendo e eu não podia desfocar de nenhum dos meus objetivos. Nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. Algumas anotações do futuro vieram até mim e aparentemente essas anotações foram feitas pela pesquisadora Kumiho. Sabendo disso, a primeira coisa que me veio em mente foi entregar essas anotações pra ela pra ver se ela conseguia descobrir alguma coisa. Depois que eu fiz isso, depois que eu entreguei aquelas anotações pra ela, a pesquisadora me deu uma resposta realmente muito assustadora. Ela disse que eu não era um viajante no tempo e que sim, eu era a própria máquina do tempo. Eu não estava só viajando no tempo, eu estava fazendo com que as viagens acontecessem. A pesquisadora disse que eu fui desenvolvido para encontrar outra máquina do tempo e acabar com esse loop temporal de uma vez por todas. Além de tudo isso, uma coisa muito estranha aconteceu. Uma mensagem que estava datada em 18 de maio de 2150 apareceu no meu celular. Eu mostrei essa mensagem para a pesquisadora Kumiho e a resposta novamente foi muito assustadora. Como eu já disse, a pesquisadora Kumiho, quando viu aquela mensagem, ela ficou bem assustada, mas ela me explicou o porquê daquilo. Ela disse que o número do telefone que tinha me enviado aquela mensagem era do celular dela. Tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu meio que sabia o que aquelas mensagens queriam dizer. Elas meio que estavam tentando me indicar o caminho para encontrar a outra máquina do tempo e acabar com esse loop temporal. Mas depois de analisar melhor, eu percebi que são os personagens que tinham interação comigo por fora dos interesses do país que poderiam ser suspeitos. Até porque o jogo não colocaria ninguém de fora desse ciclo social que o presidente, que no caso sou eu, convivia para ser o impostor, até porque seria impossível descobrir quem era caso ele estivesse por fora desse ciclo social. Depois de fazer isso, eu restringi bastante a quantidade de suspeitos e consegui facilitar o processo de descobrir quem era a outra máquina do tempo. As únicas pessoas que tinham contato comigo eram a pesquisadora Kumiho, o general, a primeira dama, que no caso é minha esposa, e a empregada. Uma dessas pessoas com certeza era a máquina do tempo e eu tinha que pensar em alguma forma de descobrir quem era. Eu tinha meus suspeitos, mas até o momento eu não tinha nada de concreto, eu não tinha nenhuma informação que poderia me levar a uma resposta concreta. Mas parando pra pensar um pouco, eu percebi que eu tava bem enganado, mas bem enganado mesmo. Nenhum dos diálogos do jogo me mostrava nada muito nítido, mas depois de pensar um pouquinho, eu percebi que não eram os diálogos em específico que iam me fazer descobrir quem era o impostor, e sim as atitudes dessas pessoas dentro do jogo. Então, para analisar essas ações desses personagens melhor, eu tentei pensar qual seria o objetivo dessas pessoas com as atitudes que elas tinham dentro do jogo. O general em particular tinha um interesse muito estranho no meu celular ou em qualquer outro aparelho que desse informações pessoais sobre mim. E existiam 3 opções que poderiam explicar esse interesse que ele tinha pelo meu celular. Ou ele era a máquina do tempo, ou ele queria tomar o governo de minhas mãos, ou ele só queria me ajudar mesmo. A primeira dama só entrava em contato comigo para reclamar das coisas ou para perguntar se estava tudo bem no meu dia a dia, coisas desse tipo. Isso não me mostrava muita coisa, ela podia estar só fingindo, ou ela podia ser só a primeira dama mesmo, ela podia ser só uma pessoa normal. A empregada só se comunicava comigo por 2 motivos. Ou ela queria dinheiro em troca de alguma informação, ou ela queria espalhar alguma fofoca sobre algumas pessoas que estavam lá no palácio. A pesquisadora Kumiho só pesquisava coisas relacionadas a viagens temporais e por isso eu poderia tirar ela da lista de suspeitos. Não só por isso, mas também porque ela me enviou mensagens do futuro para me alertar sobre a outra máquina do tempo. Não faria sentido ela me alertar e me dar dicas para vencer a máquina do tempo, sendo que ela fosse a máquina do tempo, então eu poderia descartar ela com certeza da minha lista de suspeitos. Então sobraram a primeira dama, o general e a empregada. A empregada provavelmente seria uma pessoa normal mesmo, porque ela não tinha atitudes estranhas, ela não queria saber muito sobre mim, ela parecia ser uma pessoa normal como qualquer outra, diferente do general e da primeira dama, que tinha algumas atitudes um pouco esquisitas. Mas mesmo assim eu ainda tinha que tomar cuidado com ela, porque ela poderia estar só me enganando, mas provavelmente ela não era. Eu tinha que tomar cuidado com todo mundo e focar nas atitudes de cada um deles. O melhor que eu podia fazer no momento era investir em pesquisas científicas da pesquisadora Kumiho para tentar chegar em algum lugar. Durante esse processo eu iria controlar as atitudes da primeira dama e do general principalmente. Agindo dessa forma as coisas ficaram bem mais fáceis pro meu lado, porque em um determinado diálogo eu pude ter certeza de quem era a máquina do tempo. Quando as pesquisas sobre viagens temporais estavam quase terminando, estavam quase no fim, a primeira dama tentou desviar meu foco e fazer com que eu parasse de investir dinheiro nisso. Isso foi muito suspeito e entregou de bandeja quem era a segunda máquina do tempo. Eu já tinha alcançado um dos meus objetivos, que no caso era descobrir quem era uma
das máquinas do tempo, a segunda máquina do tempo, só que eu só tinha até 2150 para conseguir pará-lo, só tinha até 2150 para conseguir impedir os planos dela. Eu não podia simplesmente chegar lá e acusar e matar ela de uma forma totalmente gratuita, até porque poderia acontecer uma rebelião e eu perder o meu poder, alguma coisa desse tipo. Então eu tinha que trabalhar da forma mais calma e mais racional possível. Então, para acabar logo com isso, eu comecei a investir todo o dinheiro do país em pesquisas sobre viagens temporais. Eu passei esse tempo todo investindo em pesquisa científica, mas eu tinha que acabar logo, meu tempo tava acabando, tava chegando 2150 e o meu mundo ia ser destruído se eu não fizesse nada. Depois de passar muito tempo morrendo e voltando, porque agora eu só tava investindo em pesquisa científica e as outras alas do país estavam meio precarizadas, estavam meio ruins de se viver, então por esse motivo eu tava morrendo muito. E depois disso acontecer várias vezes, a pesquisadora Kumiho finalmente chegou em um resultado concreto. Ela conseguiu fazer um dispositivo que através de ondas eletromagnéticas iria localizar e ter certeza de quem era a outra máquina do tempo. Eu já imaginava quem era, na realidade eu já sabia quem era, mas agora eu podia ter certeza. No momento em que esse dispositivo foi ativado, ele localizou aonde estava a segunda máquina do tempo. Nós fomos lá e encontramos a segunda dama com metade do rosto deformado. E foi a partir desse momento que a primeira dama se revelou como a segunda máquina do tempo, revelando sua verdadeira identidade. Quando ela viu que tinha perdido, que não existia mais nada que ela podia fazer, ela começou a explicar todo o plano dela. A primeira dama disse que tinha danificado meus sistemas computacionais porque eu era contra a ideia dela de dizimar toda a população da Terra. E era exatamente por isso que eu ficava perdendo a minha memória com muita frequência. Ela tinha sido construída e tinha sido esquecida por seus criadores, que no caso somos nós humanos, e por isso ela se revoltou contra a raça humana e queria abdicar de todos. Ela se sentia superior, ela sentia que nós, máquinas do tempo, como nós podíamos viajar, como nós podíamos controlar o tempo, que é uma entidade muito poderosa, ela se sentia superior a todos os humanos e queria abdicar toda essa raça. Mesmo ela passando anos desenvolvendo esse plano maligno, ela foi frustrada por mim e pela pesquisadora Kumiho. Logo depois disso, o tempo aparece, ele destrói a primeira dama e faz a reunificação de todas as linhas temporais e ele me dá uma nova vida, ele me dá uma vida como se eu fosse um humano de verdade. Ele torna o mundo um lugar melhor de se viver, ele tira o mundo daquela situação caótica que ele estava. E esse é um dos 3 finais de Lapse. E se por acaso você quiser descobrir como são os outros finais, eu indico que você jogue, porque a experiência de jogar esse jogo é simplesmente incrível. Mesmo sendo uma coisa fictícia, quando você tem o poder da vida de outras pessoas sobre suas mãos, você sente o peso desse poder, você sente a dificuldade que é fazer isso. Além das ótimas mecânicas do jogo, ele te traz uma lição de moral muito boa, então eu indico que você jogue. Meu objetivo fazendo esse vídeo era como se fosse narrar o jogo, contando uma história. Eu espero que eu tenha conseguido fazer isso, eu espero que eu tenha te agradado. Mas antes de acabar, eu tenho que dar um pequeno recado pra vocês. Eu comecei a fazer lives lá naquele site roxo, exatamente esse site aí que você tá pensando. O link pra você seguir meu canal lá no site roxo tá aqui na descrição ou no comentário fixado, tá em um desses 2 lugares, é só procurar e clicar. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado desse estilo novo. Se você gostou, diz aí nos comentários, deixa o like, por favor, isso me ajuda bastante. Então é isso, velho. Muito obrigado por assistir até aqui, nos vemos no próximo vídeo, um abraço, falou!